Graças pais e irmãos, nós vamos dar sequência nos instantes à nossa jornada bíblica, estudando a semana de 22 a 28 de novembro. E a primeira pergunta diz assim: qual o prazer do Senhor em relação ao homem perverso? E a resposta está no livro de Ezequiel. Nós vamos dar sequência ao estudo do livro de Ezequiel. E a resposta está lá em Ezequiel 33:11. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Deus está nos mostrando aqui, que a morte na vida do homem é consequência das suas escolhas. Ele está perguntando, por que razão morrereis? Ele não tem prazer na morte do ímpio, na morte de ninguém. A Bíblia nos revela aqui, através dessa passagem, do livro de Ezequiel, que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Pois a gente aprende aqui na palavra de Deus, que o fim de todos aqueles que negarem a Jesus Cristo, o fim dessas pessoas aqui, dessa terra, que não querem andar de acordo com a ordenança, com as leis de Deus, é a morte mesmo. Porque quem procura a vida do mundo, a vida nesse mundo aqui, vai perder a sua vida para sempre. Agora, quem renega essa vida aqui terrena, morre para o mundo, vai viver eternamente Jesus Cristo. Então, quem faz do mundo aqui a sua vida, o final é a perdição mesmo. Jesus, ele tem prazer em ver o ímpio se convertendo dos seus caminhos, morrendo para o mundo, vivendo para Deus. Não é isso? Pois quem se arrepende verdadeiramente e pede perdão para Deus, tem seus pecados perdoados. E vão ter comunhão com Deus. Todo aquele que aceitar Jesus Cristo e reconhecer o Senhor, como seu Senhor e Salvador, vai perder a sua vida aqui na terra e ganhar uma vida no céu. É isso? Jesus é o caminho, a verdade e a vida eterna. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. Esse versículo é maravilhoso. A próxima pergunta diz: quem apacentaria as ovelhas do Senhor e lhes serviria de pastor? A resposta é Ezequiel 34, 23 e 24. Eu suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhes serei por Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. O Senhor que está falando aqui, E Ezequiel está relatando aqui a responsabilidade dos líderes da igreja. O Senhor, nesse capítulo, ele está comparando os líderes ali aos pastores que cuidam de ovelhas, do povo. A ovelha é povo. E durante o seu ministério aqui na terra, o próprio Jesus se chamou de um bom pastor. Está lá em João 10,14. E quando a gente lê aqui Ezequiel 34, a gente tem que procurar o que o Senhor disse e o que ele fez, para ser um bom pastor. E o que ele falou dos líderes do povo, e por que esses líderes se tornaram maus pastores. Ele está mostrando aqui que o seu amor pelo rebanho, por nós, é muito grande, é infinito. E ele promete que ele vai nos apacentar, vai nos livrar desses maus pastores, dos infiéis. Porque a maioria dos pastores sempre foi assim, não é só hoje não. Na antiguidade foi e hoje continua sendo. A maioria desses líderes, desses pastores, eles só se interessam pelo que eles podem tirar das ovelhas. Gordura, lã da ovelha. Procura aquelas ovelhas mais saudáveis para tosquiar essas ovelhas. Ele não tem cuidado sincero com as suas ovelhas.
Eles não se importam. Né? A verdade é essa, eles não se importam. Na lição passada, o pastor Orlando até deixou um comentário muito interessante, né? Como é que os homens de Deus, né, os pastores, não se importam com o sofrimento do povo, né? Não estão nem aí, sabe? Para onde que esse povo está indo, eles não se importam, sabe? São frios em relação a isso. Eles não têm cuidado sincero, né? Sabe? Eles não querem nem saber do povo, eles só querem saber de si mesmo. Não é isso? Então, o bom pastor é Jesus. A gente só tem que olhar e confiar em Jesus, porque confiar em homem nessa terra aqui é um problema, né? Então, Jesus veio, se dedicou, né, a nos ensinar, sabe? Trouxe esses milagres, curas, né? Palavras de salvação. Né? Ele tinha um amor sincero pelo seu rebanho. Felizmente, a gente não vê amor, né? Na mão desses falsos pastores aí, a gente não tem nem esperança, né? Numa vida melhor. Não é isso? Então nós temos que nos voltar sempre para o bom pastor, que é Jesus. Né? A próxima pergunta diz assim: ao dizer que faria de Judá e Israel uma só nação na terra, o que eles teriam e o que nunca mais aconteceria com eles? E a resposta é Ezequiel 37, 21, 22. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e eu os congregarei de todas as partes e os levarei à tua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações. Nunca mais, para o futuro, se dividirão em dois reinos. Deus tinha dividido aqui, né? O reino do norte e o reino do sul. Judá e Israel, né? E Deus agora está prometendo que vai juntar esse povo, né? O remanescente de Israel, ele continuava cativo na Babilônia. E Deus mandou ali uma mensagem, através de Ezequiel, uma mensagem de restauração, né? Então o povo estava ali como se estivesse em choque, desiludido, né? Estavam no cativeiro, né? Jerusalém tinha caído, né? E o povo estava no cativeiro cheio de dúvidas, né? O coração do povo estava triste, né? Será que Deus realmente vai voltar a olhar para o seu povo, né? Vai tirar esse povo do cativeiro? E Deus responde, né, todas essas indagações do povo ali. Manda uma mensagem assim, cheia de fé, de esperança para o povo, né? Através do profeta Ezequiel. É isso? E esse capítulo é super interessante, né? Não vou me alongar muito nele aqui, mas nós temos aqui a passagem do Vale dos Ossos Secos, né? Ali Deus testa a fé de Ezequiel. Né? Ele pergunta, né, se aqueles ossos poderiam viver. E Ezequiel dá a resposta mais sábia e correta, né? Só o Senhor que sabe essa resposta. Eu sei disso, né? Então a resposta de Deus ali veio sobre uma ordem para Ezequiel. Para ele que ele profetizasse aqueles ossos secos ali, né? Para que eles vivessem, né? Deus fala, eu vou colocar carne, né? Vou colocar nervos, dar respiração e vida nesses novos corpos, né? É o que Deus está falando para os homens de Deus hoje, né? Para os seus pastores, né? Para os seus missionários, seus evangelistas, né? Quando ele manda esses homens olhar para os ossos secos, para esses corpos sem vida, ele está falando para esse povo que está perdido, está morto, né? Sem ele. Estão sob o jugo do pecado, né? Que se esses homens profetizarem em cima dessas vidas, ele vai restaurar, dar um fôlego de vida. Essas pessoas serão novas criaturas. E como Ezequiel, né, que obedece ali, e aquilo dá um barulho no estrondo dos ossos batendo, deve ter sido uma cena terrível aquela ali, né? Aquilo levanta um grande exército, né, vivo ali, de pessoas vivas. Assim é com a palavra de Deus. Quando a gente prega a palavra de Deus, né, aquelas pessoas são restauradas, tornam a viver como se fosse um bando de ossos secos ali, não é isso? E a mensagem também é para Israel aqui, né? Dizendo que Israel estava morto, aquele povo estava morto. E através ali de Deus, né,
Deus tornaria trazer vida para aquele povo. Não é isso? Então é uma mensagem muito interessante. Depois tem outra passagem que é sobre 2 pedaços de madeira, né? Eles estavam separados um do outro. Ele manda o profeta unir novamente aquilo ali. Ali está representante o reino do sul, que é Judá, e o reino do norte, que é Israel, né? Que eles seriam reunidos novamente, né? Debaixo de um só rei, que seria Davi. Então aquelas 2 nações que estavam separadas, nações irmãs, né? Mesmo povo ali, eles seriam novamente tornados um só. Não é isso? E hoje, né, é assim também. É isso. A gente está muito focado só, né, no pecado, né, que está aí no mundo, nos rodeando os problemas. Né? Entendeu? Então a gente tem que focar naquilo que Deus pode fazer, pode restaurar na vida das pessoas. Como, né, os ossos secos, unir novamente o seu povo aqui. Deus prometeu que ia unificar e restaurar Israel. Né? Então hoje, como povo de Deus aqui, nosso foco, né, é estarmos unidos. Né? Hoje o mundo cristão está totalmente desunido. A própria divisão aqui entre denominações, visões, sabe, ministérios, isso é uma divisão. Os cristãos estão divididos. Essa mensagem para nós também, que um dia Deus vai, né, unir esse povo num só pensamento. Né? Interessante essa passagem aqui. Próxima pergunta diz: o que o profeta viu que vinha do caminho do Oriente? E a resposta é Ezequiel 43, de 1 a 7. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória de Deus, de Israel, vinha do caminho do Oriente. E a sua voz era como a voz de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como as que tive junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu a casa. E ouvi alguém que falava comigo de dentro da casa. E o homem se pôs em pé junto de mim. E disse-me: ó filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel, para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Né? O profeta, né, Ezequiel estava vendo aqui a glória de Deus ali enchendo o templo. Né? Deus está falando aqui do templo, restauração do templo. Né? Sabe? Está enchendo ali. A gente já tinha visto isso aqui, né, no outro estudo aqui, quando Salomão, né, construiu o templo, a glória de Deus encheu o templo ali. Né? A gente tem que respeitar o templo, porque Deus está falando aqui. Ele está no templo. Né? Aí, muita gente, aí, muitos irmãos aí, não respeitam aquele lugar, sabe? Não demonstra reverência quando entra ali para adorar a Deus. Vai de qualquer maneira. Não é só na aparência, na roupa, não. Não estou nem falando de roupa. Deus não olha para isso. Mas entra ali com o coração, sabe, puro, com a mente em um monte de outras coisas, mas não está com a mente em Deus. Isso é estar de qualquer maneira ali para adorar a Deus. Né? A gente tem que estar atento a isso. Quando a gente for à casa de Deus, à igreja, o templo, né? A gente sabe que templo só existiu um que é lá em Israel, né? Em Jerusalém. Foi destruído. Mas nós damos nome também a essa casa que nós construímos aqui para adorar a Deus de templo, de igreja. Né? Isso é um simbolismo que nos remete ao templo. Né? Lá se faziam sacrifícios para Deus. Né? E aqui a gente também tem que dar o nosso sacrifício a Deus. Como é que a gente vai sacrificar a Deus? Sacrificar aqueles pensamentos impuros, né? Sabe? Deixar o pecado de lado, sacrificar o pecado. E estar na casa de Deus com reverência. Né?
E esse capítulo todo também é muito interessante, ensina que tem muito ensinamento, né? Ezequiel aqui teve 3 visões da glória de Deus. Né? A primeira a gente viu, né, lá no capítulo 1, que Deus estava vocacionando Ezequiel. E ele viu a glória de Deus ali. Né? E ele foi obediente a essa visão de Deus. Né? A segunda, né, Deus revela através de Ezequiel que ele não habita no meio de idólatras. Nós estudamos isso aqui também. Inclusive está lá no Novo Testamento, em 2 Coríntios. Não é isso? E ainda uma profecia que o templo seria destruído. Né? E a terceira visão aqui é a restauração da própria nação de Israel. A comunhão desse povo com Deus. Né? Isso nós acabamos de ver aqui, que Deus restauraria, né, esse povo, essa nação, juntaria num povo só. Não é isso? Então, também nós vimos isso no Velho Testamento, lá no deserto com Moisés. Quando Moisés levantou aquele tabernáculo lá, a glória de Deus enchia ali. Né? Enchia aquele tabernáculo, sabe? Moisés exercia a sua liderança ali sobre o povo de Israel, porque Deus estava ali com ele, né? E Deus, ele se revela. Da maneira como ele se revelou a Moisés, a Ezequiel e outros profetas, ele se revela hoje também. Né? Ele se revela a cada um de nós. Quando nós estamos em Cristo Jesus, Deus está se revelando para nós. Né? Através do seu Espírito Santo. Através do seu Espírito Santo, quando entra, habita em nós, é como se Deus estivesse nos enchendo com a sua glória. Não é isso? E nessa passagem, quando Deus fala dos cadáveres dos seus reis aqui, né, os jardins onde eles eram sepultados, ficava do lado do templo de Salomão. Né? Só tinha uma parede que dividia. Não é isso? Então uma parede estava entre a vida, que era Deus, lá, né, a glória de Deus dentro do templo, e a parede, do outro lado dessa parede, tinha a morte, cadáveres ali do rei. Né? E fala de prostituição. A gente vê hoje pastores se prostituindo, se vendendo por qualquer dinheiro, ou quer que seja na política, né? Ou nos seus interesses particulares. Deus vai acabar com tudo isso. Não fica achando que você vai ficar fazendo para sempre, né, o que você está fazendo. E mais uma vez, quando nós formos na casa de Deus, nós temos que ir com reverência, né? Respeito. Temos que respeitar e valorizar aquele local. E a próxima pergunta diz: o que o sacerdote deveria ensinar o povo a distinguir? E a resposta é Ezequiel 44, 23. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. É interessante, né? Quando a gente está no mundo do pecado, a gente não tem conhecimento de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus. Muitas vezes a gente não tem nem noção do pecado. Tudo não tem nada a ver, sabe? Então tem que vir alguém e nos mostrar, né, que nós estamos vivendo no meio da sujeira, da coisa impura, né, suja, sabe? Imoral. Então, nós precisamos de pessoas que nos ensinam isso. E quem nos ensina isso hoje? São os pastores, os mestres, né? Então eles vão lá e vão mostrar para nós. E Deus aqui também está se referindo ao comportamento dos levitas e dos sacerdotes, desses líderes, desses pastores. Né? Eles têm que se purificar, saber o que é o certo e o errado, né? O puro e o impuro, para que eles possam ensinar isso ao povo, sabe? E a gente vê homens e mulheres de Deus aí, com um comportamento assim, sabe, que não tem nada a ver com Deus. Né? Eles têm que ter um comportamento santo, exemplar. Né? Ele não pode ficar levando suas práticas pecaminosas de ganância para dentro da casa de Deus, não. Se prostituindo, sabe? Porque o povo vai ver isso, vai aprender isso. E vai achar que isso é o certo. Né? Então, quando Deus passa, né, essa visão aqui, essa profecia para Ezequiel, ele está falando sobre isso. Ezequiel, o templo é algo muito sério, né? Muito sério. Ali tem que ter a santidade. Você, para entrar ali, você tem que se santificar. Deixar o pecado do lado de fora. É isso?
Não é qualquer um, de qualquer maneira, que pode entrar nesse tempo, não, nesse lugar, não. Ele está falando isso, né? Quando eu falo isso, qualquer um, não é aquele ímpio, aquele perdido, a ovelha desgarrada que está procurando, né, refúgio ali, sabe? Refrigério, segurança, não é isso, não. Estou falando para os homens de Deus, aquelas pessoas que se dizem homens de Deus, seus líderes, seus pastores. Eles não podem entrar lá de qualquer maneira, né? Porque eles têm que se separar do pecado, sabe? Para poder estar fazendo a obra de Deus e procurar ser puro, né? Para que eles possam ensinar essa pureza para Deus. É isso. Deus já falou, né? Sede santo como eu sou santo. Nós temos que buscar a santificação para poder estar na presença de Deus. Não é isso? Então hoje a gente tem que dar mais importância, né, a se ter uma vida separada do pecado e procurar sempre estar na santidade de Deus. Próxima pergunta diz: qual o nome da cidade que tem 12 portas, cada um levando o nome de uma tribo de Israel, né? Cidade maravilhosa, né? A resposta é Ezequiel 48:35. 18.000 canas por medida terá ao redor, e o nome da cidade aquele dia será: o Senhor está ali. O nome dessa cidade é: o Senhor está ali, né? Então Deus está mostrando aqui para Ezequiel, né, como é que Israel ali seria organizada, cada parte de Israel, né? E é emocionante, né? Porque no final aqui, com certeza, quando tudo estiver exatamente como Deus ordenou, como Ele quer, né, Israel vai poder dizer: o Senhor está aqui. É isso. É exatamente assim também que acontece nas nossas vidas. Quando a nossa vida é dirigida e organizada pelo Senhor, né, nosso Deus, né, sabe? Quando toda a nossa vida é para a sua glória, quando tudo aqui, né, é ministrado por Deus, a gente pode dizer, mesma coisa que Israel, né? O Senhor está aqui, né? Nós temos uma igreja, uma congregação. Nós procuramos organizá-la de acordo com os desejos de Deus, não é isso? Quando a gente percebe que aquela casa está em ordem, né? Está em ordem, tem paz, tem Jesus ali, né, organizando tudo, a gente pode afirmar: Deus está aqui. A gente pode afirmar isso, né? Então o nome dessa cidade é: Deus está ali, né? E essa cidade está garantindo que Deus está no meio daquele povo, a presença de Deus está ali, né? E Deus mostrou essa cidade para Ezequiel, né? Uma cidade restaurada, sabe? E Deus está falando: eu vou estar com vocês de novo o tempo todo. Uma garantia maravilhosa. A gente já vê aqui, né, em Apocalipse, aqui próprio Ezequiel, as visões, né, descendo a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, né? Deus está ali, Deus está na nossa vida. Nós temos que, né, nos organizarmos espiritualmente para que a gente possa declarar: Deus está aqui, está na minha vida, está na minha casa. Uma casa organizada, uma casa de paz, onde Jesus reina, é o centro dali, daquela casa, daquela família. Deus está ali, verdadeiramente Ele está ali, né? Uma coisa maravilhosa, uma declaração maravilhosa, uma promessa maravilhosa de Deus. Ele já esteve no meio de nós, lá no Jardim do Éden, né? Ele andava e conversava com as pessoas. Ele quer fazer isso novamente, né? Ele quer estar aqui no meio do povo, né, da sua criação. Para isso a gente tem que se organizar e se santificar, né? Ter uma vida santa. E a última pergunta diz assim: o que uma geração deve fazer a outra geração? Então a resposta está nos Salmos, agora no livro de Salmos. Salmos 145:4. Esse Salmo 145 é muito lindo, muito interessante. Eu não vou, né, discorrer sobre todo o Salmo, tá? Vou ficar aqui só no versículo 4, tá? Que diz que uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciarão as tuas proezas. Eu não precisaria nem entrar aqui muito, né, em detalhes, porque uma geração tem que louvar a Deus, as obras de Deus, para outras gerações, né? E anunciar as proezas de Deus, né? Então, quer dizer, a gente mal louva a Deus, não é isso? A gente não reconhece as obras de Deus na nossa vida, né?
A gente não passa isso para a nossa geração futura, nossos filhos, sabe? A gente tem que passar nosso, sabe? Tudo aquilo que Deus, né, fez na nossa vida, sabe? As proezas de Deus. E passar isso para a nova geração. A igreja de hoje, ela tem que passar para a igreja do futuro ali, sabe? As obras que Deus fez na vida, no meio dessa igreja, desse povo, né? E anunciar todas as proezas de Deus aqui. Então, no Salmo aqui 145, do princípio ao fim, é Davi fazendo aqui uma canção de louvor dirigida a Deus, né? A gente não sabe bem o contexto que Davi está vivendo aqui, mas ele está, sabe, exaltando os atributos de Deus. Ele está dizendo que esse atributo tem que ser adorado por todas as criaturas, né? E ele começa esse Salmo 145 afirmando a posição de Deus e do próprio lugar diante, né, do Senhor, o lugar dele diante do Senhor. Porque Davi se colocava diante de Deus como um servo. Ele não chegava perto de Deus como um rei, né? Ele chegava como um servo. Não é isso? Então, é um grande ensinamento, né? O pastor pregou isso agora, recentemente, né? Que antes de ser um pastor de ovelhas aqui nessa terra, ele tem que se colocar na condição de ovelha, ovelha de Deus, ovelha do Senhor. Pastor é um dom, ser pastor é um dom, um ministério que Deus deu para ele. Mas antes de tudo ele é uma ovelha. Não é isso? Então Davi está exaltando aqui as características que definem Deus, né? E está convidando a todas as criaturas aqui a adorar. Não é isso? Adorar a sua grandeza, a sua majestade, a sua glória, né? Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Davi já falou isso, né? Que a fidelidade, a justiça e a santidade de Deus, né, existe para sempre, sabe? E a justiça de Deus aqui está ligada à benignidade, né? Nos lembrando que Deus não só castiga, não é só juízo, né? Deus é amor, Ele é cuidado, sabe? Proteção. Ele oferece tudo isso para quem, né, está nos seus caminhos, não é isso? Para isso nós temos que diferenciar entre o santo e o imundo. Nós estudamos isso aqui, né? Quando nós nos separamos das coisas sujas do pecado, sujeira do pecado, né, o Senhor Deus estará, né, com a sua mão protetora sobre nós. Nós poderemos habitar a sombra do Onipotente. Já estudamos isso aqui também. É isso. Isso é um salmo evangelístico, né? Que, sabe, a gente tem que passar para outras pessoas, para outras gerações, os atributos e os atos de Deus, não é isso? Porque tanto esses atributos quanto os atos de Deus, eles são motivos para que a gente fale, né? Para que a gente adore a Deus. Escrever quem é Deus, quem é esse Deus maravilhoso, a majestade desse Deus, né? O reino que esse Deus está implantando na nossa terra. Mas a gente tem que contemplar sempre a natureza de Deus, a grandeza das suas obras, né? Sabe? Quando a gente contempla isso, né, e reconhece toda essa grandeza, o senhorio de Deus, nós vamos ter motivo para falar para outras pessoas quem é nosso Criador, quem é nosso Salvador. Nós estamos cheios, transbordando da glória de Deus. Nós temos que passar para a nova geração. E com a nova geração de salvos, né? Quero que você tiver uma pessoa, um salvo, ele é uma nova geração. Se você conseguir levar essa mensagem para um só pecador e ele, né, entregar a sua vida para Jesus, você fez exatamente o que o Salmo 145 está falando. Você está passando, né, a grandeza, né, as maravilhosas obras de Deus, uma nova geração de crentes, de salvos. Amém? Nosso estudo está terminando aqui. Que todos tenham um excelente dia, uma excelente semana. E se Deus permitir, semana que vem estaremos de volta. Amém? Fiquem todos com Deus.